nós continuamos, né, assistindo às consequências daquelas imagens que a TV Globo mostrou na segunda-feira à noite, né, e depois ganharam as redes sociais, portais de notícias. A gente mostrou ontem aqui daquele policial militar jogando um homem na cidade de Ademar, num riacho, num córrego, né, de cima de uma ponte. Essa imagem aí é o rapaz de camiseta azul que está vivo, né? A TV Globo, inclusive, conversou com o pai dele. E agora há pouco, a Corregedoria da PM pediu a prisão preventiva desse soldado, o policial militar, que vai jogar o rapaz de cima da ponte. O soldado militar soldado da PM de primeira classe, Luan Felipe Alves Pereira. A decisão, houve o pedido da Corregedoria e agora o Tribunal de Justiça Militar vai decidir se acata ou não. Agora ele olha lá para baixo, ele olha para ver a altura, né? E aí ele subitamente, em segundos, né? Ele está com uma mão só no ombro do rapaz, ele subitamente pega a perna e não há nenhuma ameaça ali antes, né? Ele olha, em determinado momento, passa uns 10 segundos, de repente ele arremessa o rapaz lá para baixo. Então, a Corregedoria pediu a prisão desse soldado. O Tribunal de Justiça Militar vai tomar a decisão se aceita ou não o pedido de prisão dele. 4 policiais estavam envolvidos nessa ocorrência, mas só há pedido de prisão contra esse soldado que atirou o rapaz lá de cima. Os outros estão afastados da rua, mas trabalhando em atividades internas. São 13 policiais ao todo envolvidos nessa operação na cidade de Ademar, zona sul de São Paulo. A PM, em um primeiro momento, classificou o ato como, abre aspas, erro emocional. O caso causou, evidentemente, fortíssimo impacto no país inteiro. O governador hoje falou sobre o trabalho do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, defendeu publicamente, pelo menos, o secretário. Disse que o secretário, que está em viagem a Brasília, faz um bom trabalho. Hoje ele foi perguntado, o governador foi perguntado sobre a possibilidade de demissão do secretário Guilherme Derrite por causa dos casos que estão se acumulando de ocorrências altamente questionáveis, né? Houve aquela da morte de um estudante de medicina no hotel na Vila Mariana. Ele estava desarmado, o rapaz, sem camisa, ele dá um tapa no retrovisor da viatura. O policial o persegue até dentro de um hotel na Vila Mariana. A gente mostrou as imagens aqui, né? Ele tem um empurra, um policial tenta dar, um outro policial tenta dar um chute nele, o rapaz segura o pé do policial, o policial se desequilibra e cai no chão, o outro dá um tiro na barriga desse rapaz. Teve o caso do menino de 4 anos em Santos, morto vítima de uma bala perdida. Teve o caso dos policiais que fazem ou faziam escolta para aquele delator do PCC. Alguns deles envolvidos naquele tiroteio na área de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo. Enfim, são alguns casos aí que aquele PM fazendo bico no supermercado 24 horas também na zona sul de São Paulo, que dá 11 tiros nas costas do cara que roubou o sabão. Enfim, então não é um momento calmo para o secretário da Segurança Pública, muito pelo contrário, e ele é visto como um policial, ele era policial da rota, né? Como alguém cuja a simples presença, existência no cargo, significaria um sinal para a tropa de que, olha, agora é sentar o dedo no gatilho, porque ele, enfim, é um político, né? Isso. E já deu declarações dizendo que acha um absurdo que um policial que tenha não sei quantos anos de carreira não tenha tantas mortes no currículo. Ele sempre gostou dessas declarações assim, né, estriônicas para chamar atenção. Ele surge como e eu dizia isso lá atrás, isso me gerou até alguns problemas, né, mas enfim. Ele surge como um coadjuvante de programa policial de fim de tarde, né? Ele se populariza nessa condição, né? E não é uma espécie de super policial, né? Que há vários nesse momento na política, né? Exatamente, esse é um problema, né, Magno? Mas enfim. Aí o governador foi perguntado sobre a possibilidade de demitir o secretário por um suposto sinal de algum descontrole da tropa, né? Embora a tropa da PM, a gente sempre faz essa ressalva, são mais de 100 mil soldados, homens e mulheres. Se 10% gerarem problemas, você tem muitos problemas, né? Mas é 10% da tropa. Então sempre a ressalva de que não há
generalização alguma, muito pelo contrário, mas tem hora que você precisa olhar se de fato são... Né, que estrago esses casos isolados estão provocando na corporação. Né? E o que pode acontecer caso esses casos isolados não sejam limitados imediatamente. Né? O governador disse, abre aspas, olha os números que você vai ver que está fazendo um bom trabalho. Diante da insistência dos jornalistas, repetiu, olha as estatísticas. Tem inquérito aberto pelo Ministério Público também para investigar o caso. Um dado hoje aqui no portal G1 mostrando dados do Ministério Público também, que as mortes cometidas por policiais militares no estado de São Paulo aumentaram 46% até 17 de novembro deste ano, na comparação com 1º de janeiro até 17 de novembro do ano passado, já a gestão do governador Tarcísio de Freitas, portanto. É um negócio delicado, né? Segurança pública, assim, eu me lembro de quando o secretário de Reite foi escolhido, foi um ato ousado, digamos assim, Sim. do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para quem sempre preza tanto pela condição de técnico, né? Técnico, ele não fez uma escolha técnica na segurança pública. Né? Não que ele devesse repetir o que os governadores tucanos fizeram ao longo de 30 anos em São Paulo. Embora os resultados tenham sido bons. Né? Se você pegar a curva de decréscimo de homicídio em São Paulo, é um negócio que precisa ser avaliado. Né? Mas São Paulo optou por promotores, basicamente, essencialmente por promotores, gente do Ministério Público para comandar a segurança pública, por ter familiaridade com a área e, ao mesmo tempo, por não pertencer nem à Polícia Militar e nem à Polícia Civil, para não gerar melindre. E, geralmente, secretários que falavam pouco, que não, com exceção de um secretário, que foi o Saulo de Castro. Você lembra dele? Isso. Que, enfim, né, era promotor também, né? Mas um personagem um pouco diferente, digamos assim, né? Ele foi o secretário de Segurança Pública que levou a polícia para prender o De Sábato, aquele jogador argentino que cometeu ato racista contra o grafite. Ele era ultra São Paulino, aquele secretário. Ele também chamou a polícia na porta de um restaurante japonês que tinha feito bloqueio de trânsito. Enfim, mas era uma figura um pouco mais histriônica, digamos assim. Porque eu me lembro de cabeça... Acho que foi o único personagem assim que, né, que, enfim, era um pouco mais... o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, mas naquela época, como secretário de Segurança Pública, ele ainda era, sim, claro, né, mais contido. Né? Mas ele optou por um perfil diferente, né? Optou, e até um perfil que desvia um pouco do caminho que o governo, de forma geral, tomou. Né? Um perfil daqueles que imediatamente gera uma reação. Claro que tinha uma base bolsonarista ali que gosta, mas para muitos que observavam ali, parecia um passo diferente dos outros que o Tarcísio estava tomando naquele momento. E é importante que a gente diga, o trabalho da polícia é muito difícil. Né? Eu não consigo imaginar um dia no papel de um policial. É muito difícil, é muito exposto, é muito arriscado. E também é muito importante. E por ser muito importante, que é necessário que a sociedade tenha olhos para o trabalho da polícia. Que o trabalho da polícia seja o mais próximo possível do perfeito. Porque 10% dos policiais é uma fatia muito pequena, mas ainda assim tem que ser inadmissível. São 10 mil policiais. São 10 mil policiais. Essas pessoas têm uma autoridade desproporcional comparada à nossa, têm direitos e deveres também muito desproporcionais comparada à nossa, são cidadãos diferentes. A polícia e os policiais, a polícia é uma instituição diferente, os policiais são trabalhadores diferentes e sobre eles recaem responsabilidades muito especiais e que para eles certo tipo de comportamento, a imagem do rapaz sendo julgado da ponte, eu nem desejo ver, eu nem gosto de ver, porque é feio. E você tem outros policiais ali e a vida só seguiu. Né? Os outros policiais também tinham que responder, porque, bom, o papel da polícia na sociedade não é ser um pouquinho melhor que os bandidos, é ser
muito melhor que os bandidos, é ser o inimigo dos bandidos. Então, quando coisas assim acontecem, as pessoas dizem, mas os bandidos ninguém tá vigiando. Não, olha só. A polícia é o inimigo do bandido, não é o amigo um pouquinho melhorado do bandido. Então a sociedade precisa cobrar dos policiais que veem um absurdo desse acontecer e não fazem nada, deviam prender o seu colega ali imediatamente. A defesa do trabalho policial, Rafael, é lembrar a polícia da importância que ela tem na sociedade, e os policiais precisam ser valorizados de acordo com a importância que eles têm para a sociedade, e que não é tarefa banal que eles fazem todos os dias. Acho que pessoas como eu não conseguem nem imaginar o que é ser policial por um dia, mas o reflexo da importância do trabalho da polícia é a responsabilidade que a polícia carrega na sua farda, na sua história, na sua instituição, no seu dever junto à população brasileira. E não é admissível que um policial use dos seus poderes para exercer a sua crueldade, porque jogar alguém de uma ponte é crueldade. A punição num Estado democrático de direito quem acontece por meio da justiça, não é por meio da agressão do policial, e muito menos com cenas absurdas. Assim, nos lembra da discussão sobre a câmera corporal, que muita gente que é contra a câmera corporal diz que ela impede que o policial desempenhe o seu dever da melhor forma, mas o que a gente vê das câmeras dos cidadãos, infelizmente, suprem uma parte do que está deixado pela diminuição do entusiasmo na implementação das câmeras corporais, que são policiais sendo flagrados cometendo atos criminosos. E a polícia não deveria cometer atos criminosos. A polícia não é o bandido, a polícia é o oposto do bandido, e os bandidos não deveriam ser a nossa régua de comparação ao falar da polícia. Você acha que tem um problema não generalizado, reforço, mas ameaçando sair de controle? Ou seja, é preciso, em algum momento, imediatamente, pontuar para a tropa que, olha, sim, nós temos um limite aqui e os limites são claros, né? Sem dúvida. E a gente não precisaria nem recorrer ao aumento de 40 e poucos % ano a ano no número de mortes, porque um aumento de qualquer coisa, de 40% em um ano de qualquer coisa, é um número que chama atenção. Se a gente estivesse falando da inflação subindo 40%, é bastante significativo. E a gente não precisaria nem recorrer a esses números. Basta ver a imagem do rapaz sendo jogado da ponte. Você tem outros PMs vendo um colega fazer aquilo, e num ambiente normal, numa instituição normal, o colega cometendo um crime seria enquadrado pelos seus colegas policiais. Você tem 3 policiais observando uma pessoa cometendo um crime. E as imagens mostram, a vida segue. Isso já deveria ser sinal de que há um problema. E um problema é quando o companheirismo dos policiais, quando essa irmandade que quem está em situação de perigo constantemente desenvolve com seus colegas, vira o acobertamento de crimes, né? Não deveria acontecer assim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.